Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para fazer sobrar dinheiro todo mês, construir uma reserva de segurança, mesmo que você tenha dívidas. Para quem não me conhece, o meu nome é Sheila Mota e o tema que eu trouxe hoje é 4 formas de cuidar do seu dinheiro com o seu parceiro, com o seu cônjuge e não chegar ao divórcio. Chama todo mundo que é casado aqui para esse conteúdo, viu? Porque é de extrema importância. E se você pensa em casar a curto prazo aí, é bom você já aprender também. Porque aí você vai trabalhar, vai se espelhar, vai ter menos prejuízo do que quem está casado, né? Já está ali no momento do calor, vai se precaver, tá bom? Um dos problemas mais comuns entre os casais é a questão financeira. Um estudo feito pela Universidade dos Estados Unidos apontou como principal causa do rompimento patrimonial, da separação, dos divórcios entre os casais, os conflitos causados por causa de dinheiro. Mas, olha só, mais do que a infidelidade ou os problemas com o sexo. Por isso, você saber administrar o dinheiro em conjunto com o seu parceiro é um atalho para vocês fazerem sobrar dinheiro todo mês, construir uma reserva financeira e assim vocês crescerem juntos. E por que eu vejo isso como um atalho, como uma oportunidade? Nós sabemos que, na maioria das famílias, ambos se sentem obrigados a trabalhar, não é verdade? Na época da nossa mãe, da nossa avó, ainda existia o fato de só o homem trabalhar, a mulher cuidava da casa, cuidava dos filhos, da família. E hoje é diferente, a mulher se vê na obrigação de também trabalhar, né? Ter um salário apenas não é o suficiente. E eu também nem indico, não é muito bom, né? Ter um salário só, porque imagina, se tiver algum imprevisto, o homem perde o trabalho, né? Fica refém de uma única renda, que não é o que eu indico, eu sempre indico ter mais de uma renda. Então, se você é casada, ajuda seu marido fazendo alguma coisa, né? Pode ser a partir de casa também, porque com os dois trabalhando, fica mais fácil para manter um estilo de vida mais equilibrado, mais sustentável, que foi o que eu falei, quando se tem uma renda só, fica muito vulnerável, muito refém dessa renda, e aí qualquer imprevisto que acontece, vocês já vão entrar nos problemas financeiros aí, não tem para onde correr. Quando os dois trabalham, permite realizar mais sonhos, projetos de vida. Para muitos, essa questão de lidar com o dinheiro em conjunto é um desafio. E é super normal isso no início. Por quê? Porque todos nós aprendemos a administrar o dinheiro com os nossos pais, normalmente. Não é verdade? E aí o problema é que essa forma talvez seja diferente da pessoa com quem você mora junto, com o seu cônjuge, o seu parceiro, o nome que você dá. E não é só nas finanças que acontece isso, em várias coisas, né? Na parte de organização, na parte de passeios. Mas hoje a gente vai estar focados em falar da parte financeira, que é o problema que mais acarreta, como eu falei, divórcios, tá bom? E se você ainda não é casado ou não mora com ninguém, mas pretende morar em breve, fica aqui comigo para você entender como é que funciona essa parte financeira a dois, né? Seja bem-vinda, Dai.
E se você é casado, mais ainda você precisa estar aqui comigo. Se você passa por alguma desavença com o seu parceiro em relação às finanças, fique em paz, porque essa desavença também aconteceu comigo. Já contei diversas vezes aqui, né? Mas o mais importante é você saber que existe solução. Quando eu me casei, eu era mais organizada do que o meu parceiro na época, e então nós tínhamos divergência de pensamentos em relação a como lidar com dinheiro, em como gastar. Eu já trabalhava por conta, eu tinha o hábito de saber tudo que entrava, tudo que saía, e ele era diferente. Ele não gostava muito de administrar, se tinha dinheiro na conta, ele ia lá e gastava, não queria saber se era dele, da empresa, enfim. Então, essas divergências me incomodavam muito, porque eu já tinha um hábito diferente. Olha só como que é, né? Quando a gente casa, vai morar junto com alguém, existem essas divergências em várias áreas, e nas finanças não é diferente. Então, essas divergências, esse modo diferente de pensar em relação ao dinheiro, gerava muita discórdia na nossa relação na época. E por isso que eu acho que esse tema é muito importante para você que tem um parceiro. Tudo bem? Ai, Sheila, mas eu tenho um problema. O meu parceiro, ele não me ouve. Será que isso está acontecendo com você? E eu sei como que é isso, eu sei como você se sente. Só que o que acontece? Você não vai conseguir mudar o seu parceiro, a sua parceira, de um dia para o outro. Ok? Você precisa aprender o que precisa estar organizado na sua vida financeira em relação ao casal que eu trouxe aqui para você. E você depois vai implementando isso aos poucos, ok? Outra coisa que você pode estar me perguntando: ai, Sheila, minha esposa gasta demais. Sim, dá vontade de tirar o cartão de crédito dela? Dá, não dá? Mas ela já é adulta, né? Você não pode fazer isso. E isso é muito comum acontecer, gente. E olha, não é só com os homens, não. Muitas mulheres não estão satisfeitas com seus parceiros por eles gastarem muito. Então, é muito importante ter claro os objetivos em comum. E eu vou falar sobre isso aqui ao longo desse conteúdo. Cada um faz o que quer com o dinheiro, acontece muito. Cada um faz o que quer com o dinheiro, aí depois falta algum dinheiro ou para fazer algo que vocês tinham planejado, ou para pagar alguma conta, e aí o que acontece? Fica um apontando o dedo para o outro. Então, isso não é bom acontecer. Vocês precisam tomar as rédeas juntos, a culpa é dos dois. Então, vocês precisam aprender a se administrar a finança de vocês, ter as regras muito claras, eu vou falar sobre isso aqui, para que depois não exista um culpado, a culpa é dos dois, porque as regras foram colocadas na mesa e ambos concordaram com elas, tudo bem? E aí, ao longo disso, ao longo dos meses, né, dos dias, vocês vão ajustando essas regras, porque não é porque eu fiz de um jeito e que deu certo para mim, que vai dar certo para você e para o seu parceiro também. E aí eu trouxe várias situações aqui que você pode escolher, tá bom? Então, vamos lá. E qual que é o jeito errado de você resolver esse problema de divergência sobre dinheiro? Não adianta você ficar brigando, porque eu passei por isso e não adiantou. Eu sei que é difícil, porque a gente às vezes se estressa, porque a gente fala 10 vezes a mesma coisa, é igual criança, né? Eu vivi isso na minha pele,
E também não adianta você passar meses e meses sem colocar mudanças em prática e depois vão ficar culpando o outro por causa da desorganização. Tá bom? Então não adianta ficar brigando e também não adianta não buscar soluções. Então, se você está aqui assistindo o conteúdo, parabéns por você estar aqui, porque eu vou trazer várias opções e várias soluções para que você tenha uma vida saudável financeira junto com o seu parceiro. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 formas, tá? Eu trouxe 5 formas práticas que você vai poder começar a colocar em prática agora. Terminou o conteúdo, você já pode colocar em prática, que eu vou deixar uma tarefinha aqui para você fazer e que eu tenho certeza que vai melhorar muito essa questão da parte financeira A2. Tudo bem? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é sobre a honestidade. Vocês já ouviram falar em infidelidade financeira? Coloca aqui nos comentários para mim, se vocês já ouviram falar. Fabiano, Dai, Maria, Max, Larissa, Solange. Já ouviram falar em infidelidade financeira? É importante que vocês dois sejam honestos um com o outro. E aí eu vou falar de 2 pontos. Tanto na parte dos valores que vocês ganham, tá? Quanto nos valores que vocês gastam. Vocês já viram algum amigo ou amiga de vocês? Eu vou falar que é o amigo, tá? Não vou falar que é vocês que fazem isso. Que compra algo e esconde do parceiro ou da parceira. Eu trabalho há 15 anos com distribuição de cosméticos e olha como que eu via isso acontecer quando eu ia fazer visita nos clientes. Da pessoa comprar um determinado produto e pedir para eu embrulhar de forma diferente, ou falar que vai deixar no carro porque não quer que o marido ou a esposa saiba que comprou aquele produto. Seja bem-vinda, Mi. Que saiba daquele produto. Se você quiser, clica aqui no aviãozinho e chama suas amigas, seus amigos que são casados ou que querem casar, para eles aprenderem a trabalhar o dinheiro dentro da relação, tá bom? Então, a honestidade precisa vir em primeiro lugar entre vocês. Honestidade em relação às finanças. Bom, a gente fala de honestidade, o ideal é que seja em todas as áreas da vida, né? Então, esse negócio de comprar alguma coisa, obrigada, meu amor, de comprar alguma coisa e esconder do parceiro é muito desagradável. Primeiro ponto é que se você mente para a pessoa, que eu falo que a verdade é um dos valores muito fortes, né, que eu prezo na minha vida. Você mente e depois a pessoa vai desconfiar de tudo que você fala, não é verdade, né? A confiança é uma coisa que a gente cria, não é uma coisa que a gente compra, não é uma coisa que é vendável, a gente cria uma confiança com a pessoa. E aí você mente uma coisa tão, às vezes, banal, né? Que eu sei que quem mente isso não é banal, é porque algum conflito em relação ao dinheiro tem dentro do casal, tá? Mas a mentira, ela não é a solução, ela é apenas uma maquiagem, né? Igual a mulher tem uma olheira, aí ela vai lá e passa a maquiagem. Fica ótimo, né?
Mas e aí, o tratamento, né? Não é melhor você tratar a olheira, passar um creminho, né? Então, a desonestidade, nesse caso, ela só mascara algo. E se ela é descoberta, fica uma situação desagradável com o seu parceiro, sua parceira, porque a pessoa pensa, eu como prezo muito pela verdade, sabe o que vem na minha cabeça já? Assim, nossa, a pessoa mentiu para mim que comprou um sapato que era R$100, só que pagou 500, vai, por exemplo. Poxa, se ela mentiu uma coisa tão banal, ela é capaz de mentir qualquer coisa. Então, a honestidade na parte financeira, ela é muito importante também. Equador, a parceira ou parceiro omite os ganhos. Ah, eu não sabia não, tá vendo? No Equador, a honestidade é o primeiro ponto que deve existir, tá? E que vai permitir que vocês comecem a planejar e distribuir o dinheiro em termos de necessidade, de prioridade. Eu vou falar mais sobre isso aqui. Então, lembre-se, é importante que os dois se envolvam nos projetos de vida e sejam uma equipe. Então, honestidade, fidelidade financeira em primeiro lugar, ok? Se já começar errado aqui, tem que ajustar essa parte aí. Tudo bem? Então, a primeira parte, primeiro ponto que eu trouxe é a honestidade. Segundo ponto, o retrato financeiro do casal. Então, vocês vão precisar fazer o levantamento dos ganhos de cada um, que eu falei que não pode existir a mentira em relação a esses ganhos. E aí eu recomendo você fazer uma lista. Desculpa. Eu recomendo você fazer uma lista das despesas necessárias para se viver, que são aquelas despesas fixas, aquelas pagas todo mês. Então, a água, a luz, o condomínio, a internet, a alimentação. Então, faz o levantamento, anota num papel, numa folha, numa planilha. A forma que você vai fazer essa anotação não interfere em nada. Então, sentem juntos, façam o levantamento dos ganhos, das despesas da casa e também das despesas variáveis, que são o lazer de vocês, a manutenção da casa, por exemplo, despesa com veículos. Então, o IPVA, por exemplo, a gente só paga IPVA no começo do ano. Então, vocês vão fazer o levantamento dessas despesas do casal. Tudo bem? Então, precisa fazer o levantamento. E aí, dentro dessas despesas, vocês vão organizar sobre o dinheiro. E aí, eu entro no terceiro ponto, que é uma parte, um ponto que muitas pessoas têm dúvidas em relação a isso. Então, o terceiro ponto, tá? Seu dinheiro, meu dinheiro ou dinheiro dos dois? E aí? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários. Seu dinheiro, meu dinheiro ou dinheiro dos dois? O que vocês acham? Boa tarde, Adriana. Seja bem-vinda. O que vocês acham, hein? Essa resposta depende do acordo que vocês fizerem entre si. E vocês precisam fazer esse acordo, tudo bem? Então, eu trouxe aqui algumas opções de acordos que podem ser feitas em relação ao seu dinheiro, meu dinheiro ou dinheiro dos dois, ok? Vou falar como funcionou para mim, mas você está livre para escolher aquilo que mais se adequa a você e o seu cônjuge, a você e o seu parceiro, sua parceira. Não é porque deu certo para mim de um jeito que vai dar certo para todo mundo. O que seria do vermelho se todos gostassem do verde? Não é verdade? Mas eu trouxe aqui as opções. Então, a primeira opção de vocês organizarem o dinheiro
é cuidar da parte financeira, tá? Pode ser o que tem mais habilidade com isso, ou que goste de fazer isso, tá? Que foi o que aconteceu comigo. Eu cuidava das finanças da casa, né? Eu tinha habilidade, eu também gostava de fazer isso, porque eu já fazia antes de casar. Só que existem 2 pontos importantes nesse caso. Primeiro, tem alguns homens que não se sentem confortáveis em relação à mulher cuidar, tá? Isso é uma crença, né? Um paradigma do homem. Se a mulher tem mais habilidade em relação a isso, não vemos nenhum problema em relação à mulher cuidar, ela vai fazer isso porque ela vai, é para o bem dos dois, né? Porque se o homem não tem essa habilidade e a mulher tem, não adianta deixar na mão do homem. E eu acho que o homem não precisa se sentir mal por isso, menos homem por isso, né? Existe um equilíbrio onde a gente pode, quando você é casado, você pode direcionar, né? Ó, você cuida das finanças, você cuida disso. Eu tenho alguns amigos que cuidam da parte da casa, e eles não deixam de ser mais ou menos homem por causa disso. É um acordo que existe, né, dentro de casa. Eu não vejo mal nenhum. E aí o que acontece? Para o bem de todos, por exemplo, uma pessoa vai cuidar desse dinheiro, vai administrar, vai pagar as contas. Pode ser que o outro se sinta assim um pouco reprimido. Caso, seja bem-vinda, Alexandra. Caso não fique sabendo do que está acontecendo. Então, pode ser não, você que cuida das finanças, você precisa estar aberto ou aberta a passar para o outro o que está acontecendo, quando o outro perguntar. Porque às vezes você pode pensar assim, você pediu para eu cuidar, agora fica perguntando das coisas? Não faça isso, seja maleável, porque por mais que você cuide, vocês, como eu falei no início, vocês são uma equipe. E pode ser que a outra pessoa queira saber o que está acontecendo. Olha, pagou todas as contas, não faltou nenhuma, queira ajudar, por mais que um fique responsável. Então, precisa existir essa flexibilidade aí. Tudo bem? Segunda forma que alguns casais podem decidir por administrar juntos o dinheiro, tá? Então, eles juntam os ganhos, fazem isso juntos, só que precisa existir uma clareza sobre os objetivos e acordos aí, tá? Então, pagam as contas, olham a planilha, olham o caderninho juntos, né? Os dois ficam sabendo se sobrou, se faltou, sentam, perguntam, conversam, né? Então, ou um pode cuidar, ou os dois podem cuidar, tá? E aí, existem 2 formas. Ou vocês podem juntar o dinheiro, juntar os ganhos, por exemplo, um ganha 2.000 e o outro ganha 3.000. Então, junta-se o valor numa única renda, 5.000 reais. E aí, vocês decidem juntos o que vocês vão fazer com o dinheiro. Então, por isso que é importante fazer o levantamento das despesas da casa, né, que é o retrato financeiro em comum. Então, aí, ao invés de cada um ter um retrato financeiro, vai ser um retrato financeiro em comum, tá? Que vocês vão fazer o levantamento dessas despesas, o que precisa pagar, vão conversar sobre o que fazer com o dinheiro que sobrou, investir, esse tipo de coisa, conversar sobre os planos de crescimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, no próximo ponto, tá? Então, junta a renda é uma opção. E existe uma outra forma onde o casal pode optar por cada um cuidar do seu dinheiro. É uma decisão de vocês, tá? E aí, decide quanto cada um vai ajudar nas contas da casa.
Só que o acordo precisa estar bem definido, porque pode acontecer um ponto desfavorável, onde às vezes um acha que está sendo mais prejudicado que o outro, ou que está pagando mais conta que o outro. Então, é por isso que eu falo que as regras têm que ser bem postas na mesa, para que vocês não tenham esse tipo de problema. Então, todos os cenários aqui que eu coloquei, um só cuida das finanças, ou os dois cuidam junto, os rendimentos, os ganhos unificados, ou cada um cuida do seu dinheiro, e aí coloca quanto cada um vai ajudar em casa. Todos esses cenários são viáveis e funcionais, ok? Desde que seja acordado entre ambos. Tudo bem? Tá? E aí vocês vão decidir, vocês podem até começar de uma forma, e ai, Sheila, comecei dessa forma, mas não tá dando muito certo, então eu vou testar da outra forma, e vai ajustando, porque no começo, um relacionamento é bem complicado, e não é só em relação a finanças, é em relação a tudo, porque cada um viveu de uma vida, cada um de uma forma, cada um teve exemplos de famílias diferentes, tá? Então, o importante é vocês chegarem nesse acordo aí, ok? Outro ponto que eu trouxe aqui, que foi o quarto ponto que eu separei, o estilo de vida que vocês desejam. Vocês precisam se questionarem qual é o estilo de vida que vocês desejam. Qual o estilo de vida que vocês desejam ter e como vocês irão alcançá-lo juntos, ok? Então, vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha, Roberta, tá? Que ela não existe, tá? Eu falo da Roberta, mas é uma cliente criada, uma boneca, tá? Então, vamos supor que a Roberta falou, ai, Sheila, meu marido quer uma casa de 4 dormitórios, e na minha opinião, não é necessário ter uma casa tão grande, porque somos só nós dois. Então, olha só como existe a divergência em relação ao estilo de vida que vocês querem ter. Então, por isso que vocês precisam entrar em um acordo sobre as metas em comum, para então trabalhar em equipe para conquistar. Então, tem que falar, ai, João, não precisa de uma casa de 4 dormitórios, somos só nós dois. O que você acha da gente fazer isso, isso e isso? A gente tem uma casa mais compacta, sobra mais dinheiro, a gente vai poder sair mais, se divertir mais, porque a gente não vai usar a casa toda, então a gente tem que curtir um ao outro agora. E aí, lá na frente, quando a família crescer, quem sabe a gente ajuste aí os planos de crescimento de uma casa maior. Entenderam? Não adianta ficar discutindo. Ah, o João quer uma casa de 4 dormitórios. Aí o João fala, e a Roberta quer morar num apartamento que é um cubículo desse tamanho. Eu não consigo, eu quero morar em casa. Olha só, foi o que eu falei no começo do conteúdo. Não adianta ficar esse bate-boca, um apontando o dedo para o outro, um criticando o outro. Isso só vai desgastar o relacionamento. Então, precisa sentar e falar. Roberta, você não quer uma casa de 4 dormitórios, mas eu também não quero um apartamento minúsculo, porque eu sempre morei em casa. Vou dar um exemplo, tá? Eu sempre morei em casa e eu acho que um apartamento muito pequenininho eu não vou me acostumar. E aí vocês entram num consenso. Não adianta ficar batendo boca, não adianta ficar apontando. Tem que buscar soluções. E é o que eu trago aqui para vocês. Ok? Outra coisa, esse ponto aqui, eu acho ele tão importante, porque a época que eu fui casada, eu implantei isso na minha vida, e dava tão certo, que eu falo que é a dica de ouro para quem é casado, para colocar nas suas finanças. Tudo bem? Que é o último ponto que eu trouxe, as necessidades individuais. Olha só, então vocês sentaram, eu indico vocês sempre terem, pelo menos, independente se é um que vai cuidar ou se são os dois,
uma reunião, tipo uma DR. Casais adoram DR, né? As mulheres gostam mais. Um dia, um horário específico, no final do mês, ou no começo do mês, aí vocês vão escolher o que é melhor para vocês. Um dia e um horário separado para vocês sentarem e conversarem. Olha, como que foi o mês passado? Como que a gente vai mudar alguma estratégia para o próximo mês? Olha, os ganhos, eles estão iguais? Não. Olha, você recebeu um aumento. Olha que bacana. O que a gente faz? A gente vai guardar esse dinheiro, vai colocar na reserva financeira? Não, a reserva já está construída. Então o que a gente faz? Vamos investir em algum outro imóvel? Eu indico, já falei isso em outro conteúdo, sobre vocês terem essa reunião, essa conversa, né? Eu não gosto do DR, porque DR foca na discussão, e não é uma discussão, é uma conversa, uma coisa agradável, positiva, que vai fazer muito bem para o casal. Conversar sobre os planos, equilibrar aí para o próximo mês os pontos, se vai gastar da mesma forma. Olha, o mercado aumentou, a gente está passando por um momento que todos os alimentos aumentaram. Então, às vezes, a pessoa, vou dar um exemplo, gastava R$ 500 por mês de mercado e agora está gastando 20%, 30% a mais. Normal. Então, é bacana vocês sentarem e conversarem sobre isso, né? E até para quem... No começo eu falei, né, sobre um questionamento que fazem. Ai, Sheila, mas, por exemplo, o meu marido não quer conversar comigo, ele não quer aprender. Essa reunião, você conseguir esse encontro com o seu parceiro, vai fazer com que ele ou ela comece a abrir um pouquinho a mente, que você comece a mostrar os benefícios de se organizar. Foi só nesse momento em que eu consegui paz financeira quando eu era casada. Eu passei 1 ano do meu casamento em guerra por causa de dinheiro, por causa de divergência, por causa que eu queria gastar de uma forma e ele queria gastar de outra, porque ele se organizava de uma forma e eu me organizava de outra. E a partir do momento que eu mostrei para ele os benefícios de fazer da forma que eu fazia, organizada, saber o que entrou e o que saía, aí foi que a mente expandiu. E aí a gente nunca mais brigou por causa disso. Olha só. Tudo bem? Então vocês precisam ter esse momento para vocês conversarem. Por mais que o outro não esteja aberto, você vai conseguindo devagarinho, não adianta brigar e não adianta apontar o dedo. Tudo bem? Então, vou falar aqui sobre o ponto das necessidades individuais, tá? Isso, como eu falei, isso é algo que eu implantei na minha vida, na época que eu fui casada, que dava muito certo, e vocês precisam ter clareza sobre isso. É preciso vocês entenderem que cada um tem as suas próprias necessidades e que elas precisam estar previstas dentro das despesas familiares. Ai, Sheila, mas e como que eu vou prever dentro da despesa familiar, as nossas necessidades individuais, porque eu quero um sapato de R$ 200 e ele quer um sapato, ele é econômico, quer um sapato de 50, mas eu não gosto, porque ele compra uns sapatos que não dura muito, tô dando um exemplo, tá? Então, como que eu indico vocês fazerem isso? Cada um tem as suas necessidades, vocês precisam colocar isso nas despesas familiares, tá? E isso é muito importante porque ambos precisam alimentar a sua satisfação pessoal e alimentar a sua autoestima. Então, imagina, você trabalha o dia inteiro, você que é mulher, vamos supor que o seu marido cuida das finanças. Aí você que é mulher, trabalha o mês inteiro, o seu marido que cuida das finanças, e aí você tem que ficar pedindo dinheiro para ele para comprar alguma coisa. Não é ruim? Aí você fica pensando, aí é que entra a divergência, aí que entra o conflito. Por quê? A mulher vai pensar, você que é mulher, caramba, eu trabalho o mês inteiro, eu
ralo pra caramba, pega o transporte público, e aí ele cuida das finanças lá, e aí eu tenho que ficar pedindo dinheiro para ele? Chato, né? E o contrário é a mesma coisa, tá? E eu acho que é até pior, porque para o homem existe essa crença, né, de que o homem é o provedor, nananã. E aí imagina que você que é mulher cuida das finanças, igual eu fazia na minha época, e aí o homem trabalha, rala pra caramba, traz dinheiro para dentro de casa, né? E aí quando ele precisa gastar, ele tem que pedir para a mulher para falar, para perguntar, pedir autorização se ele pode gastar. Não é desagradável isso? Tanto para uma parte quanto para outra parte. É ruim, a gente se sente mal, né? Então, qual é a solução para isso, tá? Dica de ouro, anota aí que você, se você não coloca isso em prática na sua vida conjugal, você precisa colocar amanhã, hoje, o mês passado, tá bom? Então, vocês precisam estabelecer uma parte dos ganhos para cada um gastar com aquilo que desejar. Olha só que interessante. Como forma de recompensa individual. Então, o que vocês vão fazer? Eu falei anteriormente que vocês precisam ter o retrato financeiro da família, que vocês podem ter o dinheiro junto ou separado, tá? Então, por exemplo, eu tinha o dinheiro junto. Nós unificamos o dinheiro, né? E tínhamos um rendimento só na época. Então, o que precisa ser feito? Lá no retrato financeiro, precisa ter lá um valor X. Vou dar um exemplo, tá? Vou colocar, vai, R$300. R$300 de meta para a Roberta gastar e R$300 para o João gastar todo mês. E aí, outro ponto que eu quero levantar aqui com você. É muito desagradável, imagina a situação. Chega o dia dos namorados, ou, por exemplo, chega o aniversário do seu cônjuge, da pessoa que você mora, ou chega o aniversário de casamento. Seja bem-vindo, Patrick. E aí, chega uma data comemorativa e vocês não terem a liberdade de comprar um presente sem que o outro fique sabendo. Isso é muito chato, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Porque eu também não gostava. E hoje, se eu fosse casada, eu também não ia gostar de falar, olha, eu preciso de R$200 para comprar um presente para você. É chato, a gente quer... Eu mesma adoro surpresa. Eu não quero saber quanto que a pessoa gastou, se foi caro, se foi barato, porque eu foco mais no valor sentimental. Nem que seja uma rosa, não tem problema. Então, vocês veem como é importante vocês terem uma meta de gasto para cada um. E aí, por exemplo, como eu falei, um exemplo, se for R$300, a Roberta e o João vão lá e vão gastar os R$300 deles. E não precisa dar satisfação, e aí não precisa comprar o sapato, o perfume, e chegar em casa e esconder um do outro. Porque a pessoa não vai ficar perguntando, ai, você pagou caro? Nossa, você comprou um sapato de R$100 e eu comprei um de 50? Não vai existir isso. Porque cada um tem a sua meta de gasto. Olha, João, se você comprou o sapato de 50 e ele não durar, problema seu. Olha, Roberta, se você comprou o sapato de 200 e o mês que vem você precisar de outro, problema seu. Deu para entender? Que não existe, elimina-se da vida de vocês, conjugal, esse problema de mentira, de ficar escondendo um do outro, de ficar se comparando, competindo. Ah, ele comprou um sapato de X, então eu também tenho o direito de comprar. Não, vocês vão ter a meta de vocês e cada um administra esse valor do jeito que achar melhor. Olha só como é, vou pensar numa palavra, libertador para o casal. Não precisar dar satisfação daquele dinheiro, daquela meta pessoal que gastou. Olha só. Elimina o quesito honestidade, que eu falei que precisa existir em relação às finanças, um com o outro, né? Elimina-se a competição,
que existe, e muito de um ficar competindo com o outro. Olha só. Então, elimina-se várias coisas, pontos negativos, estresse que pode estar acontecendo na sua vida conjugal por causa de uma coisinha simples que você pode implantar e que vai resolver um monte de problemas. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para você? Então, olha só, é muito importante que vocês aprendam a fazer esses acordos como casal. É possível através de uma boa comunicação, da honestidade um para com o outro, do real comprometimento de ambos em resolver qualquer imprevisto financeiro, de focar nos objetivos de crescimento que vocês definiram. Por isso que eu falei que é importante vocês terem aí uma reunião todos os meses, uma conversa, senta ali na mesa, e aí coloca um petisco, descontrai para que não fique aquela coisa engessada, chata, é uma reunião, uma DR. Coloca um vinhozinho, coloca um suquinho ali na mesa, né? Olha, vamos hoje bater um papo legal, positivo, leve, para a gente definir, para não ficar aquele desconforto de um querer uma casa de 4 dormitórios e o outro não achar necessário querer um apartamento pequeno, e aí fica aquela picuinha entre os dois. Não pode, é uma equipe, tá bom? Se todas as regras forem bem claras para os dois, será fácil para vocês economizarem, para vocês realizarem o sonho de vocês e principalmente se os dois trabalharem, que é o que eu indico, independente do valor que um ou outro ganha, porque eu sei que às vezes existe esse, o meu marido é o provedor, mas nada como a mulher ser independente, ajudar, ela se sente até mais importante, mais útil, nem que seja em casa, vai fazer alguma coisa que você goste, vai fazer um bolo e vender um bolo, vai fazer um artesanato, para que você não fique parada e para complementar a renda também. É muito difícil para o homem que trabalha sozinho e aí acontece algum imprevisto com o salário dele e vocês já caem na dívida, porque não tem outra opção, não tem outro rendimento, né? Então, é isso. Eu trouxe uma pequena tarefa aqui para você, já colocar em prática, já sair desse conteúdo e já começar a praticar para que vocês tenham um bom relacionamento em relação às finanças ou para que vocês melhorem ainda mais esse relacionamento e aumentem a capacidade de geração de renda, de fazer sobrar dinheiro, de realizar os sonhos, de crescimento de vocês, tá bom? Então, eu quero te propor a agendar um dia na próxima semana. Já conversa com o seu cônjuge, com a sua parceira, já marca esse horário e esse dia, agende um dia da semana, pode ser no final de semana, como eu falei, que seja uma coisa agradável, um vinho, um suco, um petisco, para vocês baterem um papo sobre o dinheiro de vocês, sobre as finanças, sobre as metas que vocês têm em comum, se você ainda não tem, para fazer o retrato financeiro do casal. Fala com seu cônjuge, se ele não assistiu esse conteúdo, para ele assistir. Fala para ele sobre a meta pessoal que vocês precisam ter para vocês gastarem cada um com o que quiser, sem precisar dar satisfação um para o outro. Sobre o que cada um pensa como objetivo. E muito importante, estejam abertos a ouvir um ao outro, sem apontar o dedo. É uma conversa leve, eu te proponho, tá bom? Não se esqueça que na quinta-feira, no dia 20, próxima quinta, às 20 horas, nós teremos o nosso workshop Mais Dinheiro. Se você não se inscreveu, vai lá no link da bio, faça a sua inscrição. É um evento, uma aula
online e 100% gratuito, onde eu vou trazer muitas informações e vou te explicar como fazer sobrar dinheiro todos os meses, como criar uma reserva financeira, vou trazer os maiores erros que as pessoas têm nas suas finanças, que limitam elas de fazer sobrar dinheiro todo mês, de construir uma reserva, e isso tudo mesmo que você tenha dívidas.